Olá, tudo bem? Nós queremos lhe agradecer pela sua audiência aqui na inauguração do programa Alta Performance. Esse programa, nesse cantinho horário, nós vamos abordar vários temas relacionados ao assunto alta performance. E o que é alta performance? Alta performance é você atingir o seu potencial máximo e poder desfrutar de tudo que as suas qualidades podem lhe proporcionar. E como que isso pode se dar? Qual a motivação desse programa? Bom, meu nome é Carla Ribeiro e a motivação desse programa é mostrar para você como criar rupturas, como realizar objetivos, como realizar os seus verdadeiros desejos, como criar relacionamentos satisfatórios, como modelar estratégias de realizadores de alta performance para desfrutar uma mudança significativa na sua vida. E como é que isso se inicia? Nós sabemos que nós temos várias coisas que deveríamos fazer. Então você certamente já falou para si mesmo que deveria emagrecer, que deveria comer melhor, que deveria planejar melhor o seu tempo. E como que a gente pode mudar essa posição desse deveria para um devo? Quando você muda esse padrão do deveria para um devo, você muda a sua performance. E é sobre isso e sobre outros assuntos relacionados à alta performance que nós vamos convidar e vamos conversar com os nossos convidados, a nossa campeoníssima de vôlei, a Leila Barros, que está aqui nos prestigiando na inauguração do programa. Prazer. Obrigada pela audiência, prazer Leila. Prazer todo meu. E também o Ernesto, que é o nosso preparador físico, professor de educação física, que esteve, né, na volta da Leila para Brasília, né? Quando ela começou. Sim, isso mesmo. Quando voltou. Pegou o maior rabo de foguete. Final de carreira voltando para Brasília, a Carlinha sofreu. Disse que ela já estava meio quebrada, assim. Meio né, bobagem, né? É isso aí. Aí que você teve que trabalhar as lesões, né, que tinha. Foram várias. Mas foi fácil, foi fácil. Foi fácil? A atitude dela não... Pois é, atitude, né? Uhum. Então, quero que vocês primeiro falem um pouco dos seus títulos, Leila, porque a Leila é medalhista olímpica, né? O Ernesto tem uma carreira, ele desenvolveu um trabalho no boxe, no Kung Fu, no Wushu. Então, conta aí um pouquinho pra gente da sua carreira, dos seus títulos, né? Primeiro, agradecer a oportunidade, né, de estar com você aqui, o professor Obrigado. Ernesto, né? Nosso cubano, né? Chamamos ele de cubano. Bom, eu sou daqui de Brasília, Taguatinga, então comecei nas escolas públicas, né, com atividade física. Acho que nós somos de uma geração em que nós tínhamos muito contato com vários esportes, né, e ali eu me apaixonei pelo vôlei, obviamente, e com 17 anos eu saí de Brasília. Peguei um ônibus aqui na rodoferroviária, fui fazer uma peneira com mais de 2.000 meninas do país inteiro, lá no Minas Tênis Clube de Belo Horizonte. E ali eu iniciei a minha trajetória, Carla. E foram o quê? 3 Olimpíadas. Mas você começou, você chegou a treinar nas escolas e aí já... Sim. Por que você chegou e falou assim, vou para Minas? Cara, pior que foi uma coisa que foi acontecendo naturalmente. Assim, eu treinava no Centro Educacional 2 do Centrão, aí naturalmente me viram jogando o campeonato do GDF. Aí falaram assim, essa canhotinha leva jeito. Isso, exatamente. Aí veio uma escola particular, que é o Maria Auxiliadora, era até a irmã Estela na época. Ela me convidou, me deu uma bolsa para o SEMA, né, para estudar no Maria Auxiliadora. E do Maria Auxiliadora eu fui para BB e fui jogar uma seletiva, né, com a equipe da BB adulto, mesmo sendo praticamente primeiro ano de juvenil, já era titular da equipe adulta da BB, já estava ali destacando. Já estava com qual idade nessa Ali época? eu estava com 16 para 17 anos, cara. Foi uma Bacana. coisa... Foi até muito foi relativamente... Rápido, né? Foi rápido, assim. O meu contato com o vôlei mesmo, porque como eu te falei, como eu tive contato com vários esportes, então, tanto que meu movimento é todo de handebol. Eu joguei mais handebol meu início, né, da vida escolar. Eu fui mais atleta de handebol do que de voleibol. Então, meu movimento de ataque é todo do
não consegui tirar. Ah, todo do handball. E aí, quando houve essa oportunidade... Então foi bom, né? Foi bom. Não, eu teria sido uma ótima jogadora atleta do handball. De handball? Você se identificava com handball. Mas assim, é um esporte que tem muito contato e eu sou meio agressiva, né? Um pouquinho agressiva, né? Nem um pouco. Eu tinha que ir pro karatê. Imagina, hein? Leila. Ai, não, ia ser um problema que eu ia perder direto pra cá. Já me disseram que tu já quebrou não sei quantas costelas, então... Pra você ver, né? Coisa de bastidor, gente. Não. E aí a gente ainda acha que é agressiva, é porque não viu todas, não vimos todas, né? E aí, cara, assim, foi isso, assim, essa paixão, esse envolvimento, a família começou a se envolver. E nós somos de uma geração desbravadora, né, cara? Você no karatê, eu como atleta de vôlei, o professor Ernesto também nas atividades dele desenvolvendo com boxe, com as lutas. Quer dizer, nós somos de uma geração que as pessoas não tinham compreensão do esporte como se tem hoje, né? Então dizer pra família, eu quero ser uma atleta naquela época, meu Deus, você tá louca, loucura, né? Tô investindo no seu estudo, na sua educação, você quer ser jogadora de vôlei. Então, assim, e foi isso. Aí fui pro Minas, aqui em Brasília, eu já tava com um certo destaque, fomos viajar para essa seletiva, me viram jogando, me chamaram para fazer essa peneira. Obviamente, eu não sabia que eram para 2.000 meninas, né? Eu achava que era para 150, mas enfim. Nossa! Acho que foi ali o primeiro desafio mesmo, o primeiro impacto que eu tomei assim, tipo, bem-vindo ao esporte. Né? Você vai ter que galgar um caminho longo até chegar onde você... E foi muito interessante. Aí depois vieram as 3 Olimpíadas. Olha, se eu não posso reclamar, cara, assim, vivi assim, momentos muito especiais, justamente por ter sido... feito parte da primeira geração medalhista do país, né? Hoje nós somos bicampeãs olímpicas, né? Eu treinava e a Sheilinha lá no canto da quadra entregando a bola pra gente, né? A Fabi, hoje ver essas meninas todas consagradas, né? E pensar que ali todo mundo convivia super bem no Minas, é muito bacana. O karatê agora que é olímpico também, né? A gente legal, né? No demorou, que né? Mas... não estava na Olimpíada ainda, né? O karatê vai entrar agora, em 2020. Né, na próxima Olimpíada. Ainda nem, né? E há muitos anos que é um esporte que tem muitos competidores. E resultados, em vários né? países. A gente participa de campeonatos mundiais, tinha mais de 150 países participando. Né? Os campeonatos femininos, quando eu estava competindo, o campeonato feminino no Japão, 3 dias de competição. Incrível, cada dojo cheio de mulher, nunca vi tanta mulher. e mulheres fortes, né? Um campeonato bem forte, bem competitivo. Mas você, conta, Ernesto, como é que... Eu vou pegar o gancho da Leila, porque eu lembro quando eu conheci ela por primeira vez. Eu estava treinando, e até me comunicado com a Leila, estava chegando no final de carreira, eu falei, problemas. Ei, meu Deus, que encrenca, lembro, né? Atleta velho! Oh, meu eu Deus, lembro que ela cheio de entrou no machucado. ginásio, eu li assim e falei, isso aí vai ser problema. E no primeiro treino nosso, para você ver a diferença de atitude, eu falei, eu vou forçar ela porque eu quero saber se realmente eu vou ter problema, vamos começar com problemas desde agora. E estamos colocando um treinamento que era jogar as bolas para as atletas fazer defesa. Aí eu peguei a primeira bola e ela chegou, eu falei, eu ter errado, eu coloquei muito perto. Aí eu coloquei para ela mais longe e ela chegou de novo. Aí eu falei, vou forçar não mais. é possível. Aí eu coloquei. E ela chegou em todas. E quando eu cheguei lá em casa, eu fiz um comentário com a minha esposa. Falei, olha, o que faz diferença numa atleta é a atitude. Porque a Leila chegou lá hoje e ela foi a que mais se esforçou em cumprir com o programa de treinamento hoje. Então, ela... Não tinha falado isso para você. Mas foi uma coisa que me impressionou muito, tá? Esse momento lá. E outro momento, você não lembra disso? Estava um jogo aqui em Brasília, um jogo muito importante. Brasília tinha o maior público da liga inteira. Muito legal mesmo. E essa semana a Leila estava errando muito passe. Tudo passe era horroroso. E a gente tinha um jogo muito importante. Eu não lembro com quem era o jogo, tá? Mas a arquibancada estava lotada. Lotada, né? O vôlei tem Estávamos no muito, tie break. tem muito público. Estávamos no tie break e a Leila passando muito mal. Tínhamos um ponto acima e a sacadora foi para cima da Leila e Leila, bola para a arquibancada. Aí a gente na comissão técnica nós olhamos. A participação do público. A gente falou, e a gente esse jogo está complicado. Aí voltou de novo
e o técnico falando para a Ricarda, cobra a Leila. E Leila, não, me deixa. E a bola de novo, e ela bola para a arquibancada. Eu falei, se dá de novo, a gente perde o jogo. Mas aconteceu uma coisa nesse momento, que a Leila falou para a Ricarda, não, pode deixar que eu pego. Pronto, E assumiu a olha a diferença da responsabilidade. atitude. É. E falou, ela foi para a sacadora, vem. Vencer no medo, foi E eu isso. peguei, eu olhei para todo mundo e falei, mas a gente tá louca, tá louca. Ela. Pronto, E eu olhei para a provoca. sacadora olhou para a Leila, e ela fez assim. E tirou a bola da Leila. A gente ganhou o jogo. Ela não sacou para a Leila. Então eu falei para o técnico, essa é a diferença de um atleta a um jogador. É verdade, né? E a geração da Leila é formada por atletas. Hoje nós temos muitos jogadores. Isso vem muito da formação inicial. Então, eu nunca tinha falado isso para você, tá? Mas Você a acha, diferença... Ernesto, que havia mais paixão, era um comprometimento diferente? Eu acho que a origem do gosto do vôlei era diferente. Era o gosto pelo esporte. Não acredito que tanto ela como eu, quando começamos, não estávamos pensando no que o esporte poderia nos proporcionar a nível material. Sim. Entendeu? Então, a percepção que a gente tinha da prática esportiva era muito pura. E isso faz a formação do teu caráter como atleta. E nós temos hoje muitos bons jogadores. Eu acho que, inclusive, poderíamos falar que temos muito melhores jogadores hoje que antes. Sim. Mas não é tua capacidade de ser jogador que vence jogos, ou que vence campeonato ou ganha títulos. É a tua capacidade de ser atleta. Atleta é um sentimento que você Leila vai ter 80 anos e ela vai entrar em algum shopping na China e as pessoas vão saber que ela é uma pessoa importante. Impressionante, isso Bacana, bacana. Só de andar, só de olhar, não vão confundir ela com a funcionária do shopping. Isso é importante, isso é um diferencial. Postura, né? A postura que eu vi. E aquele dia eu falei, ela é diferenciada mesmo. Está tudo justificado. Aí eu comecei a ter um papo melhor com ela. Aí você falou assim, não, vou dar uma chance para ela. Não, aí vamos dar uma chance, porque realmente ela me impressionou. Isso mesmo. Olha só, eu queria conversar com vocês, assim, nesse primeiro momento, sobre o que a gente já está falando, mas assim, o que é alta performance para você? Então agora eu quero conversar. O primeiro mestre, vamos ouvir do primeiro mestre. mestre. Então, conversar com você, o que é alta performance para você? Você falou assim, você fala do esporte com paixão. O que é alta performance para você? Eu faço um paralelo para que as pessoas entendam. A escola. A escola tem primeira série, segunda série, quinta série e chega até a universidade. No esporte, deveria ser a mesma coisa. O esporte é uma escola. Nós separamos o esporte do sistema educacional, porque é um erro. Porque o esporte deveria fazer parte da formação educacional de nossas crianças. Sim. E eu vejo a alta performance como a universidade dessa formação. Então é um paralelo que eu estabeleço para que as pessoas consigam entender. O esporte é uma escola. Então na escola que a gente entende de desenvolvimento cultural e intelectual, a alta performance é a universidade. No esporte, essa alta performance é quando você chega a uma seleção para competir a nível de alto rendimento. Esse é um paralelo que eu faço para que as pessoas consigam entender. Sim. É a tua expressão máxima do teu potencial atlético. Eu não falo nem esportivo, tá? Porque alta performance, eu não entendo. Tem jogador que falam, eu sou de alta performance. Não, você é jogador de vôlei. Sim. Alta performance eu associo a comportamento, é atleta. É diferente. Claro. Eu consigo São várias separar atitudes, muito. né? Isso, é atitude. Várias atitudes, Tá. vários. É você estabelecer um padrão superior. Né? Eu tinha um professor que ele falava uma coisa, o diferencial entre um jogador e um atleta. Um professor que tinha uns 12 anos. Ele falava para mim, o jogador se preocupa em jogar. Ele vai lá, se diverte e joga. O atleta se preocupa em ser melhor que ontem. E se preparar. Então, você se prepara para ser melhor que ontem. Não para ser melhor que o outro. Sim. Na verdade, você é uma competição contra você mesmo. Você tem que tentar fazer melhor que a última vez que você fez. É por isso que o atleta, quando ele perde um jogo, ou perde uma competição,
ele reconhece o adversário. Sim. Porque ele deu o melhor. Eu fiz o melhor que eu podia fazer. Eu fui vencido por uma pessoa melhor. O jogador não. O jogador, quando perde, ele não reconhece, ele justifica a sua derrota. É verdade. Porque ele não reconhece que ele não que podem existir pessoas que sejam melhor que ele. É totalmente diferente. Então, alta performance eu associo atleta, o comportamento dos atletas. Eu lembro de um campeonato que eu participei, um campeonato, foi meu primeiro mundial de kickboxing. Eu ganhei o título mundial de kickboxing, isso foi em Londres, e aí fazendo a final com uma atleta da Alemanha. A atleta, ela entrou, ela e o técnico entraram rindo. Inclusive ter um técnico aqui, eu acho muito importante, porque a gente tem que saber quem está por trás também do nosso trabalho, né? Mas ela e o técnico entraram rindo. E o técnico que a acompanhou, tinha acompanhado um atleta da seleção brasileira também de kickboxing, que é o Caio, que é um excelente atleta, né? Ele faleceu. Mas ele lutou contra um atleta da Alemanha e foi nocauteado. E aí eles entraram nessa próxima disputa contra o Brasil também, comigo, só que numa final. Quer dizer, você entra na final rindo, só se for uma estratégia, né? Porque aquilo ali me motivou. Aquilo ali me motivou Você muito. pode dar um tiro no pé, né? Pois tipo pode dar um tiro no pé, porque para mim motivou. Eu falei, minha amiga. Porque essa é a diferença assim, da jogadora para atleta. Pois Ela teve à frente uma adversária que era uma atleta, né? Que não cedia às provocações, muito pelo contrário, você via isso como motivação. Nossa, motivou. Agora, o bacana foi que no final da luta, ela tirou assim o kimono, né? E me deu de presente. Né, e virou minha fã, sabe? E foi nocaute técnico, eu dei nocaute técnico pra ela. Muito bom. E o que é alta performance para você, Leila? Cara, eu vou no mesmo pensamento que o Ernesto. Eu acho que a alta performance é a intenção, assim, é a ação, é a postura. Eu acho assim que quando nós falamos de alta performance, são pessoas que, quando ele chega nesse nível, ele passou por todo um processo de teste mesmo, em todos os sentidos, e ele se sobressaiu para chegar nesse nível. Então, acho que a alta performance está muito linkada à postura e à intenção. Acho que você tem que ter uma força interna, um querer muito maior do que qualquer fator externo que possa te tirar do seu objetivo. Então, acho assim que quando a pessoa ela chega nesse nível quando nós falamos de alta performance, é porque ela já foi testada e ela já passou por todos os estágios para entender e buscar e acima de tudo, né? O que eu acredito dessa coisa da alta performance? É um intuito daquela pessoa que tem uma coisa do campeão mesmo, que... É como o Ernesto falou, eu cheguei numa equipe como de Brasília, é uma equipe que teoricamente, tecnicamente era mais fraca. Qual que era o meu diferencial? Eu tinha que dar o quê? Eu tinha que dar exemplo. Então Veio não era porque eu era Leila, jogadora da seleção, eu tinha que ficar na zona de conforto. Faz você aí que eu sou a Leila da seleção. Eu já fiz uma história, né? Eu sempre assumi a minha postura de capitã e de exemplo para as pessoas. Eu acho que até alta performance é isso. Eu acho que a pessoa, quando chega na alta performance, ela tem que entender que ela é exemplo, que ela tem que ser a pessoa que vai puxar a carroça. Então, eu sempre encarei isso de uma forma muito natural. Então, assim, chegar nesse nível da alta performance é um caminho muito árduo, de muita entrega, de muita resiliência e, acima de tudo, é foco, gente. Tudo na vida, você tem que ter um objetivo, onde você quer chegar. Eu vejo que vocês falaram de um assunto de uma qualidade da alta performance que eu considero a das mais importantes, que é a autorresponsabilidade. Porque quando você não se responsabiliza pelo que você faz, você não consegue mudar. Porque você não está reconhecendo que é você que pode protagonizar uma história diferente, né? E quando você fala assim, olha, eu fui mal porque... Ter humildade para admitir também. Eu acho que até nessa questão da alta performance... Não, se você, olha, eu não fui bem nesse evento, nesse campeonato, ou no que você se propôs a fazer, eu não fui bem porque o técnico aconteceu não sei o quê, o juiz me prejudicou e tal. Claro que a gente sabe que isso acontece, né? Claro que sabe que isso acontece. Teve um campeonato que eu participei, que eu levei um soco, quebrei o nariz. Aí, eu tinha duas situações. Eu poderia falar, olha, eu falhei na minha defesa, ou falar, olha, ela excedeu no contato, era para ter sido falta.
Não importa se foi falta ou não. O que importa é que havia uma técnica que eu não usei, quer dizer, eu não fui capaz de defender aquele golpe, né? Então, assim, quando você assume a responsabilidade em todas as áreas da nossa vida, né? E no esporte também, né? Quando você assume a sua responsabilidade, você pode mudar. Né? Acho que essa é a boa notícia, né? De você é responsável pelos seus resultados. Eu acredito que todos os nossos resultados, nós somos os responsáveis. Claro. Né? Eu acho que o grande barato do esporte, assim, né? Só completando o que você falou, que no esporte a gente aprende a ser resiliente e um campeão ele se faz mais perdendo do que ganhando. Então a gente tem o poder de parar, respirar e pensar nas coisas e pensar para o próximo dia, para o próximo treino, para a próxima competição. Eu pelo menos era assim, poxa, tudo bem, como a Ernesto falou, não joguei bem, né? E tipo assim, não joguei mesmo, mas assim, eu tinha essa capacidade de sair do jogo, respirar, tudo bem, não fui bem. Mas aonde é que eu errei o tempo todo? Fundo, isso, né? o que eu posso fazer de diferente? Então, o esporte te ensina isso, a você não se frustrar com as derrotas. Você se frustra ali, beleza, mas você tem o poder de se superar, de passar, né, uma borracha, de entender que, poxa, eu vou ter outra oportunidade para fazer diferente. Sabe? E isso eu tinha muito assim, não, Leila, hoje não foi legal, mas você vai ter o próximo jogo para fazer diferente. E é interessante treino. Isso, né, Ernesto? Porque às vezes você não está bem mesmo no evento e o técnico tem que acompanhar isso, né, nessa hora. O bom que te ensina o esporte é que o esporte é um autoconhecimento. Sim. Entendeu? Hoje em dia, uma das coisas, um dos problemas que nós temos socialmente, que um dos problemas maiores social é que as pessoas não aceitam ou não. As pessoas têm um medo enorme a perder alguma coisa. As pessoas ficam com medo a perder o emprego, a perder o marido, a perder o namorado, a perder... Tudo se resume a... As pessoas pensam mais no que vão a perder que no que vão a conquistar. E o esporte é o inverso. Você não tem muito tempo no esporte para pensar naquilo que você perdeu. Porque você está pensando em como vencer o próximo. Isso vai se incorporando no seu comportamento. Isso é importante na formação do indivíduo. Tá? Isso é uma coisa que eu falo o porquê o esporte tem que ser associado ao sistema escolar, ao sistema de ensino escolar. Porque faz parte, tem coisa que o esporte ensina que a escola é muito difícil ensinar. Vou colocar um exemplo. Joãozinho na sala de aula, Joãozinho faltou na aula hoje. O Joãozinho faltar não atinge a Aninha que estava lá. Se o Joãozinho faltar uma semana, o Luizinho não fica prejudicado por Joãozinho faltar. Agora vamos fazer diferente. No time de vôlei, o Joãozinho falta. Para Luizinho vencer, ele precisa que Joãozinho esteja lá. Então, o sentimento de cooperação é diferente. Porque no esporte, para eu vencer, eu preciso de você. Na escola, é diferente. Na escola, eu preciso do professor. No esporte, eu preciso do técnico. Mas eu não preciso do meu coleguinha para eu pegar nota 10 na prova. Então, na verdade, o sistema de ensino do jeito que está modelado é muito individualista. Ele promove a individualidade. E o esporte não. E a vida é coletiva. E a vida é coletiva, é social. É coletiva, é comunidade. Eu acho que mais no sentido negativo que você está falando aí, né? Sim. Uma coisa mais o individualismo, na verdade. né? É individualismo, não é individualidade. O individualismo. A individualidade é importante. É importante o individualismo. Individualismo, né? Olha, vocês que estão assistindo o canal Alta Performance, eu quero lembrar a vocês que vocês podem fazer a sua pergunta no chat. Daqui a pouco eu vou pedir para o pessoal me ajudar aqui a ver as perguntas que estão entrando e para a gente conversar a respeito de alta performance. E nesse segundo momento, segundo bloco, eu gostaria de perguntar para vocês se aconteceu algum momento de ruptura. Se teve algum momento que você chegou e falou assim... não, eu não quero mais essa vida, eu não quero mais essa situação na minha vida, eu vou mudar isso. Ou você está num treinamento, Leila, você está treinando e você não é o rendimento que eu queria, eu sei que eu acho que eu posso mais, eu tenho que procurar um caminho. Talvez tenha sido o momento que você falou assim, não, eu quero crescer, então eu vou para Minas. Você teve esse momento de ruptura na vida, né? Agora na vida de vocês, né? Teve. Eu tenho minha história pessoal. Tá? Em Cuba, quando você é criancinha, o teu pai coloca você no boxe. Aqui coloca no futebol. Em Cuba no boxe. Mas eu aprendi a ler com 4 anos. E a minha mãe me colocou na escola com 5. Então imagina uma criança com 5, numa sala de aula com criança com 6 anos.
a diferença parece pouca, mas nessa idade É muito grande. Tá? É um ano Então, muito eu grande. não lembro, nos primeiros 3 anos da escola, eu ter comido uma vez o meu lanchinho. O meu lanchinho sempre alguém roubava. Era sempre compartilhado com os Não. coleguinhas. Não, ele roubava E ele mesmo. ainda lembra disso, isso é Eu muito lembro. legal. Foi tão muito, traumático. Foi muito Vocês estão desagradável. vendo por que ele começou a treinar boxe, né? A minha primeira infância foi muito desagradável porque eu apanhava muito na escola. Então, eu era uma criança muito... Se você olha uma fotografia minha naquela época, eu sempre estou em posição defensiva. Sempre, sempre. Eu era muito tímido. E a minha mãe pegou um dia e me levou para um ginásio de boxe. Eu tinha 8 anos. Imagina, eu pensei, eu todo dia apanho na escola. Aí eu vou apanhar ainda mais no ginásio. Eu me apavorei. Mas a minha mãe estava na porta. Minha mãe é uma negra muito grande, muito forte. Dá pra ver por você, né? Eu olhava para, pequena, não olhava podia para ser, a coleguinha, olhava para ela e falava, é melhor ficar aqui. Mas eu tive um professor muito inteligente. Ele pegou o primeiro dia, ele me colocou umas luvas enormes e chamou um menino lá e falou, vem cá, fulano, não lembro o nome do menino. Falou, fiquem aí lutando. E eu morrendo de medo, porque eu era muito medroso. Eu Vai lutar no primeiro dia, mas né? eu comecei a perceber que não machucava. Machucava por causa da proteção, né? da Não luva. machucava. Então Foi só pra eu tirar o comecei a me medo. divertir. É, vencer. Mas eu era muito medroso. Eu fiquei lá um ano e pouco, não lembro bem. Com 9 anos, eu fiz a minha primeira luta. E meu professor falou, olha, você vai lutar. Vamos fazer um paralelo. Vamos imaginar que esteja em Brasília e fale para mim. Você vai lutar com um campeão de Taguaxinga. E eu quase morro, porque era muito medroso. Eu falei, meu Deus do céu, eu vou apanhar muito. Mas, na verdade, ele tinha combinado com o professor de Taguaxinga, tinha colocado o menino, um galinha morta, para eu vencer. Então, eu fui lá, eu fui lá morrendo de medo. Psicológico, e eu consegui vencer, interessante, morrendo de medo. Aí, segunda luta, uns 4 meses depois, você vai lutar contra o campeão, outro campeão lá que ele inventou. E eu morrendo de medo, fui lá e venci. Mas aí eu pensei, opa, eu venci 2 campeões. Então eu sou bom nesse negócio. Bom, eu levo jeito para esse negócio. E mudou uma coisa nesse dia. Eu não tinha falado na escola que eu lutava, por medo de apanhar. Sim. Mas quando eu cheguei na escola, de repente o meu lanchinho ficou lá. Ninguém mexeu com o lanchinho. E ninguém sabia que eu lutava. Porque mudou a sua postura, né, Mudou minha Ernesto? atitude. De repente, eu era uma criança que ninguém me convidava para o recreio. De repente, me convidavam para o recreio. Olha que bacana. As meninas começavam a falar comigo, porque eu fiquei toda a minha primeira infância que ninguém falava comigo. Eu ficava, era aquela criança no fundo da sala de aulas que ninguém falava comigo. Mas de repente começou a mudar. E a terceira luta foi com outro galinha morta. Na quarta luta eu lutei contra um campeão estadual. Mas na minha cabecinha era mais um. Era só apenas Era mais mais um. um. Apenas mais uma luta. Eu fiz 46 lutas, eu nunca perdi no boxe. Olha que Olha que bacana. legal. Eu nunca perdi. Isso mudou Mas aquele... os 46 eram galinha morta, não. Não, depois já eram lutadores mesmo. Mas mudou minha atitude. Sim. Para vocês verem Sim. E eu todo dia eu rezo por aquele professor. É, né? Porque o que eu sou hoje, a minha postura, a minha forma de falar, de me vestir, de tudo, é porque aquele professor teve aquela metodologia e aplicou para alguém que poderia ter sido descartado na turma. Muito legal. Por isso, a importância do professor de educação física na formação, né? do indivíduo. Uma pedagogia adequada para você motivar e não traumatizar. Não, É isso aí. impressionante, é verdade. E me fala Não, o meu foi assim engraçado, foi uma coisa, foi também um episódio pessoal, mas eu já estava na alta performance, estava já na seleção brasileira, jogando, me preparando para a Olimpíada de Sydney, na Austrália. A minha mãe estava com câncer, né, um câncer que, enfim, a vitimou. Isso foi em 2003 ela faleceu, mas ela vinha naquelas idas e vindas dela, internando e tudo, e a gente treinando pra caramba no Rio de Janeiro, Bernardinho técnico, né? Eu comecei a não render mais em treino, e eu estava no meu ápice, o ano anterior tinha sido muito bom, mas aí vieram essas questões, e aí eu lembro que eu não conseguia mais desenvolver o treinamento, não tinha mais motivação, sabe, Carla? Eu tinha vindo de 2, 3 anos excelentes, tinha vindo melhor de Grand Prix, quer dizer,
E de repente caiu essa bomba na minha família, filha mais velha eu, meu pai, meu irmão deram uma pirada, e aí eu comecei a me desconectar da equipe, sabe? Sei. Ali, aquela equipe, as lideranças eram minha, da Fofão e da Virna. Aí o que o Bernardinho fez? Ele percebendo aquilo, ele me tirou, né? Me colocou na reserva, e ali foi um momento que eu falei assim, cara, o que eu tô fazendo aqui? Sabe, o que eu tô fazendo aqui? A minha mãe tá doente, eu não tô rendendo, tô sendo um problema para elas, porque eu vivia muito triste, eu não... E aí eu, tipo assim, eu fui me isolando mais e mais. Aí o Bernardinho teve um trabalho do Chiniachique, sabe? Aquele, né, o psicólogo, ele é fantástico. Ele fez um trabalho, uma dinâmica com o grupo, e a gente já tava lá no CT de treinamento, na aclimatação, né, para as Olimpíadas. Aí tava o grupo todo reunido, eu lembro perfeitamente, cara, eu não tava conseguindo treinar, tava super desmotivada, eu ligando para minha casa, falei, mãe, eu acho que é melhor abandonar a equipe, porque eu não tô rendendo. Cara, na semana que isso aconteceu, a Virna e a Fofão machucaram. E aí teve a dinâmica do Chiniachique, o Chiniachique no final dessa dinâmica falou assim, olha, alguém que tem alguma coisa para falar para alguém aqui, né, para desejar boa sorte pro grupo. Aí a Fofão, como sempre, uma liderança incrível, ela falou assim, eu tenho que falar, eu quero falar para uma pessoa aqui. Aí olhou para mim, ela me chama de Chante. Aí falou assim, Chante, eu quero falar uma coisa para você, olha, a gente sabe do seu sofrimento, a gente sabe o quanto está sendo difícil para você, mas assim, cara, a gente precisa demais de você. O grupo, a gente ainda contamos demais com a tua força, com a tua alegria, sabe? Não desiste disso aqui, nós chegamos até aqui. Cara, foi impressionante aquilo, porque no momento em que eu tava realmente, tava uma galinha morta. Tava precisando, galinha morta, né, de ouvir sabe? isso, né? De ouvir aquilo, eu mudei totalmente a minha postura. Tanto que, na estreia do jogo, eu tava na reserva ainda, e eu acho que houve até um complô entre eles, que até hoje eu não sei, que eu fiquei no banco e no dia da estreia, as duas não iam jogar, o Bernardinho virou pra mim assim no aquecimento, olha só, aquece legal porque você vai comandar o time. Nenhuma das duas vão jogar, você vai entrar. Eu olhei pra cara dele assim, tipo, cara, eu fiquei 2 meses no banco. Tipo, e agora você me diz da estreia de uma Olimpíada, eu vou jogar liderando, tipo assim, eu fiquei louca na hora, gente. Aí eu peguei a bola, esse cara não vai me tirar mais daqui. Sabe assim, eu fiquei com mas você vê a psicologia do cara, né? E aí a Janina tava do meu lado, Carla, virou assim, irmã, aceita a benção. Eu falei assim, tanto aceito que ele não vai me tirar. Assim, o que eu penso sobre isso, né? Sobre aquele momento que eu pensei em desistir. E a motivação, e o grupo né? veio pra mim. E o trabalho mental, psicológico, que é a mesma coisa que o Ernesto falou, que o Bernardinho fez comigo. Ele não botou pressão em mim até a estreia. Quando chegou a estreia, ele conhecendo o meu temperamento, ele meio que jogou assim pra ver que tipo de atitude que eu ia tomar. Como eu era agressiva e combativa, eu joguei pra mostrar pra ele. Cara, foi um dos maiores campeonatos da minha vida. Foi um dos maiores, tipo, linhas aéreas Leila, o Galvão até chamava, sabe aquela coisa de jogar muito. Então, assim, foi um momento muito difícil pra mim, que eu pensei em romper. E que, cara, se não fosse a ajuda do grupo naquele momento, daquelas pessoas, eu teria ficado no meio do caminho, cara. Conseguiu sair uma força, sabe-se lá da onde, Da onde, né? Da... Eu queria que vocês falassem, agora a gente está falando de alta performance, o que é alta performance, o que é ser de alta performance, a gente falou de rupturas, a gente falou também de motivação, né? Você acabou de falando de motivação. O que vocês consideram que é importante para ser uma pessoa de alta performance? Como motivar as pessoas a serem de alta performance? Eu costumo dizer que é comum a gente ouvir aqui no Brasil as pessoas falarem assim, eu vou ver o que dá para fazer, né? E é uma atitude que não tem nada a ver com alta performance. E tem sido muito comum também ouvir as pessoas falando assim, eu faço o que eu tenho vontade de fazer, o importante é fazer o que você gosta de fazer. Eu quero obter sucesso, mas eu acho que é possível fazer isso. Né? Não estou nem criticando trabalhar 4 horas por semana, porque tem ideias maravilhosas naquele livro, mas a proposta de você ter um resultado muito rápido, sem você se dedicar. Sem sacrifícios, sem né? sacrifício. E eu cheguei a ouvir até uma pessoa falando que
Olha, se você está dedicando mais do que 20% do seu tempo em coisas que você não gosta de fazer, você tem que repensar a sua vida. Não, meu amigo, você não tem que repensar a sua vida, não. Porque para você chegar na quadra, você tem que levantar cedo, tem que levantar de madrugada, muitas vezes. Você tem que dar o gás, você tem que se dar, né? E o que a gente vê, as pessoas querendo um resultado Imediato, né? é uma Sem coisa força. imediata, sem, né? Como ser, né? Como ser de alta performance? É importante que você tenha tocado esse tema, porque uma das coisas que a gente discute muito quando participamos em congressos de pedagogia, e é que, por exemplo, o pai leva a criança, o filho, para uma escolinha e fala para o professor: eu quero que meu filho esteja aqui, mas eu não quero que ele seja atleta. Eu acho que nem o pai tem o direito de Interferir, limitar né? É porque é o limitar, potencial na que uma verdade, criança possa ter. Isso ninguém tem esse direito, tá? E isso vem associado à percepção que as pessoas têm do esporte, porque eu nunca vi nenhum pai levar uma criança para uma escola de música e falar para o professor de música: eu vou colocar ele aqui, porque eu não quero que ele aprenda a tocar. A tocar, não. Entendeu? É só para passar o tempo. Né? Entendeu? Eu nunca vi nenhum pai que leva a criança para a escola e fale: eu vou colocar aqui, mas ele não precisa aprender, não. Entendeu? Então, a percepção que nós temos, a sociedade tem do esporte, é tão dissociada da formação do indivíduo que as pessoas fazem isso. E tem muitos pais que levam a criança lá e falam para a criança mesmo: não, você não precisa se esforçar para a competição. E o que não sabe o pai é que está contaminando a percepção que a criança tem sobre a possibilidade que ela possa ter. Uma criança que o pai fale para ela: não precisa te esforçar, não. Eu acho que tudo aquilo que a gente faz tem que fazer bem feito. Isso se ensina, é um ensinamento. Isso tem que fazer parte da cultura do nosso país. Tudo aquilo que a criança faz, se a criança vai pintar, ela tem que se esforçar por fazer o melhor desenho. Se a criança vai a fazer uma atividade na escola X, ela tem que se esforçar por ser o melhor. A gente está ensinando nossas crianças a não ser o melhor do que elas possam fazer, senão tentar superar o outro. Então tem uma história muito engraçada que um professor meu falava, que ele andava de bike e um bom dia ele comprou o Fusca e ele ficou bravo porque o vizinho tinha um carro grande, melhor. Ele falava: mas depois eu percebi que eu precisava ter comemorá-lo, porque eu andava de bike e consegui comprar um Fusca. Mas as pessoas começaram a percepção de sucesso não está naquilo que você consegue, e se a comparação que você faz com as outras pessoas. Entendeu? O esporte faz isso muito bem. Ele te ensina a você não se comparar com o outro, a você reconhecer os outros e você se comparar com você mesmo. Sim. Então, É isso é muito você importante. se superando, Se superar. né? Você pensando a cada dia. É superação. É, porque isso é importante, até o autoconhecimento permite isso, né? Você sabe que as suas fraquezas, você sabe das suas forças, e você sabe o que você deve trabalhar, né? O que você tem que focar, né? E isso Naquele que falou- desenvolvimento pessoal. Isso que falou a Leila sobre a Fofão, eu tive uma experiência muito marcante com o meu capitão. Eu comecei a jogar basquete e tinha um capitão, e é muito importante. Quem é capitão, ele pensa diferente. Você não é igual aos outros. Você enxerga, às vezes você pode ficar brava porque as pessoas não conseguem enxergar a responsabilidade da forma que você enxerga, porque vocês são diferentes. Tá? Quem é craque não é igual. Dentro da alta performance, existem aqueles que são os capitães, eles são diferentes. Eles não são pessoas comuns. Tá? E eu lembro que a gente tinha perdido um jogo e na discussão depois do jogo, o capitão perguntou para mim: a gente perdeu o jogo? E eu fiquei uma arara, porque eu não conseguia entender que ele não soubesse que tínhamos perdido o jogo. E a gente chegou depois, na minha cabeça eu não conseguia entender isso. A gente chegou no hotel. Você estava lá? E eu perguntei para ele, comecei a brigar com ele, porque como que você não sabe que a gente perdeu o jogo? E ele falou uma coisa que eu nunca esqueci. Ele falou: eu nunca olho para o placar, porque não faz nenhuma diferença para mim qual é o número que esteja lá. Sim. Eu sempre vou dar o meu melhor. Aí eu falei: é por isso que ele é craque, eu não. Aí, tá vendo? Porque
eles veem o mundo de uma forma diferente. Sim, sim. Tem um Vou dar o comportamento meu melhor, diferente. é. Enquanto nós, atletas comuns, ficamos olhando que se estamos embaixo, estamos em cima, isso pode influenciar nossa performance, eles não. Eles mantêm a performance de qualquer forma. Isso eu nunca Independente da esqueci. situação, né? E eu falei, meu Deus do céu, por que eu não pensei isso antes? Verdade. Fazer o... Entrou uma pergunta aqui. Carla, é difícil mudar padrões? Bom, para começar, né, ao invés de você se assustar com a distância que tem entre onde você está, onde você quer estar, o que eu considero importante é você fazer pequeninas mudanças, porque essas pequeninas mudanças vão mudar completamente a sua realidade. E é fácil, pode ser muito fácil, né? Pode ser muito fácil essas pequeninas mudanças. Por exemplo, é difícil, você diria que é difícil você dormir 15 minutos mais cedo, para acordar 15 minutos mais cedo, para você fazer um devocional que vai lhe inspirar durante todo o dia? Não, né? Mas a verdade é que também é muito fácil não acordar e dormir esses 15 minutos. Então, é a diferença de atitude que nós conversamos aqui, essa mudança de padrão, daquilo que de você tirar aquele deveria fazer para eu devo. Aquela mudança de atitude que você fala, considera aquela situação como fundamental para você, e você investe naquilo como um desafio, curtindo também o processo, né? Te aprendendo a curtir esse processo. Eu sou da turma que eu não acredito muito no jeitinho. Isso eu trago para minha vida. Hoje, assim, como gestora, o que eu aprendi? Eu sempre fui a mais baixa dos grupos que eu joguei. E ela é pequenininha, gente. Ela é pequenininha. Ela só tem 1,80 m, né? 79, 1,79 m, olha só. E tipo assim, quem me via jogando, como é que ela conseguia? Na verdade, se eu fosse me intimidar pela altura, eu realmente não teria sido uma atleta de alto rendimento. Então, eu acho que o diferencial é essa coisa de você entender que você tem suas limitações, mas elas não são a razão para o meu fracasso. Você está entendendo? Eu posso ser a mais baixa, mas eu era canhota. Eu posso ser a mais baixa, era um diferencial, mas eu, né, assim, Leila? total. Mas assim, eu demorei a entender que... Porque eu precisei maturar, né? Eu precisei amadurecer como atleta, adquirir confiança. E eu não acredito na alta performance sem treinamento, sem sacrifício, gente. Eu acho assim que essa coisa de, vamos treinar, vamos dar um jeitinho. Não, pode dar mais não, mas você pode dar mais 10 bolas? Mais 10 bolas, mas eu acertei 5 ali. Cara, dá as 10 bolas, vamos acertar. Então, assim, eu vejo que as pessoas hoje, elas se limitam muito assim, deu o primeiro cansaço, a primeira dor, a primeira incerteza, as pessoas fraquejam muito. Eu acho que muito é o mental das pessoas hoje, que não estão preparados, que não está preparado assim, a mirar num foco, num objetivo. Eu tinha um objetivo. Eu queria ser a melhor jogadora de um Grand Prix. Eu queria ser... Era pra gente uma... E eu fui a melhor 2 vezes de um Grand Prix. Por quê? Eu tinha, assim, não interessa se eu era mais baixa. Se as meninas dessem 100 saltos, eu ia dar 150. Porque eu sabia que eu era mais baixa e eu tinha que dar a minha cota a mais. E o Bernardo me ajudava muito nisso, sabe por quê? Porque quando eu tinha jogos assim, em que eu pegava as russas, que eram gigantes que me engoliam, ele virava assim, olha, você não pode bater pra baixo igual era a Moser. Você tem que bater pra cima. Então, você tem que estar o tempo todo também raciocinando. Sim. Sabe? Então, e muito rápido, né, sim, Leila? então porque você tem que... Isso. Luta, jogo, é tudo muito rápido. Então, o desgaste. Você tem que descobrir internamente, como o autoconhecimento, de entender quais são os mecanismos que você pode startar nos momentos de pressão, ou de angústia, ou de medo. Tipo, tem algumas... Tipo assim, eu tinha dentro de mim alguns gatilhos que me traziam a lucidez na hora que eu precisava, assim, cara, olha só, você é mais baixa, você tem que bater pra cima. Ou, tipo assim, o treinamento exaustivo, ele olhava assim pra todo mundo liberado, Leila, volta, mais 10 ataques você. E tipo assim, eu, em vez de ficar indignada, porque as outras estão bebendo água parada, eu parava, olhava pra ele, respirava, bebia água e voltava calada. Tipo assim, internamente eu tava um vulcão. Mas o tempo todo sabia. Eu controlava esse vulcão interno. Então eu acho que eu levo isso pra minha vida. Muitas vezes esses gatilhos, assim, que eu tenho vontade de
né? É. Eu busco internamente o que me motiva a manter minha lucidez e manter meu foco. Eu acho que ainda falta muito nisso das pessoas. É engraçado, você me fez lembrar dos treinamentos. Aliás, um dos nossos próximos convidados vai ser o Altamiro Cruz, o Didi, né, que é um super campeão. E a gente foi da seleção brasileira na mesma época. E era engraçado que nas concentrações, nos treinamentos, o pessoal acabava de treinar e se a gente tivesse treinando assim, tipo 50 socos, aí ele queria dar os 51. Aí eu vai e dava 50. É engraçado. E essas metas que a gente se coloca, né? Quando eu participei do Campeonato Mundial no Canadá, eu tinha uma meta. Eu fui lá com o propósito de ser a melhor atleta do campeonato. E eu queria sair invicta. Eu falei, eu vou ser invicta nesse campeonato. E eu, assim, entrei em todas as categorias, né? No meu peso, no absoluto, em equipe. E consegui. E isso não era certeza, né? E conquistei o título da melhor atleta do campeonato. Porque eu coloquei aquilo ali como... Mas é isso que eu tô te falando, cara. Você colocou essa meta, mas se você não conseguir atingir essa meta, você ia voltar com mais motivação. Isso. É isso que eu te falo que é o diferencial do cara alta performance, do cara campeão. É tipo assim, cara, eu foquei nisso. Cara, você é humano, certamente, em algum momento, você vai falhar nesse teu foco. Você vai desistir? Né? Então esse é o diferencial. Eu também tinha as minhas metas, mas eu focava, eu vou arrebentar. Não acontecia. Mas e aí, eu vou me frustrar, vou desistir? Ou vou de novo voltar a treinar e ir atrás? Esse é o diferencial. É verdade. Entendeu? É isso aí, essa que é a diferença da alta performance, né? E o interessante é que você às vezes pode pensar que essa alta performance que é mais fácil, a gente falei há pouco também de padrão, né? De você não acordar aqueles 15 minutos, por exemplo, mais cedo, para fazer um ritual que pode te empoderar e decidir por um ritual que não vai lhe favorecer no restante do dia. Mas essa escolha não vai tornar a sua vida mais fácil. Pelo contrário, a baixa performance não vai melhorar a vida. Por quê? Porque a alta performance é você conseguir viver o seu melhor, né? Então, não acredite que ficar em baixa performance vai dar uma vida mais tranquila, mais confortável. Porque ficar na zona de conforto normalmente não é a melhor opção, né? Não é a melhor opção, não é. Definitivamente. Agora vamos falar dos atuais desafios para a gente concluir aqui o nosso programa. Você fala um pouquinho aí dos seus atuais desafios, Leila. Bom, eu agora, todos sabem que eu trabalho no governo atualmente e estou na Secretaria de Esporte. Então nós temos agora na próxima semana, aproveitar e convidar os dois, a abertura dos Jogos Escolares da Juventude. Brasília não sediava esse evento há mais de 11 anos. E assim, sempre foi um sonho meu, desde que eu entrei na secretaria, porque eu já joguei JEBs, que eram os Jogos Escolares Brasileiros, acho que vocês também... eu considero, os Jogos Escolares incentivar o esporte na escola fundamental para a nossa nação, na verdade, ser uma potência no esporte. Potência no esporte em vários sentidos, né? Tanto como alta performance, como de participação. Com certeza. E a nata do desporto brasileiro está ali no desporto escolar. Nós sabemos bem que é a nossa base. Então, assim, convido os dois, dia 16 agora, no Nilson Nelson, a partir das 18 horas vai ter abertura, vai ser uma abertura muito bacana, teremos mais de 3.500 alunos, atletas do país inteiro, das 27 federações, delegação, ministros, enfim, vai ser um momento muito especial para os nossos alunos atletas aqui do DF, e em especial também para toda a comunidade esportiva, tá? Então vocês estão convidados aí, que vai ser um evento muito bacana, vai ser de 16 agora de novembro até o dia 25. Tá certo. E você, Ernesto, os novos desafios aí? Eu estou agora coordenando um curso de Educação Física numa faculdade aqui no DF, e o meu objetivo agora é que os futuros professores consigam entender a importância deles na formação social. Tá? Acho que um dos problemas que nós temos hoje é que os professores não conseguem ainda entender o quanto de importantes eles são na formação do indivíduo. E muito menos o professor de Educação Física, que pensa que vou para uma academia, deixar as pessoas grandes, saradas, e eu estou tentando fazer um esforço para mudar essa percepção. Nós somos formadores de opinião. Qualquer professor que leve
15 anos no mercado, já passou pelas suas mãos mais de 10 mil alunos. Tá? E é uma responsabilidade muito grande. Tá? Eu, como coordenador desse curso de Educação Física, eu tento de que meus alunos consigam entender qual é a responsabilidade que eles têm na formação do cidadão do futuro. Sim, com certeza. Então, é isso. Meu mundo hoje é um mundo acadêmico. Eu estou completamente focado nisso. E acho que esse seria o maior legado que eu deixaria, é que amanhã meus netos tenham um professor que enxerguem a cultura física da forma que eu enxergo. Com o respeito que eu enxergo o magistério Cidadania. da cultura física. Então, esse é meu sonho. Eu acho que todo campeão, todo, sem exceção, ele lembra do seu primeiro professor de educação física. Eu lembro com muito carinho, que é o professor Celso, lá do Centro Educacional 2. Então, eu acho que por trás de um campeão, lá atrás, no começo, teve um professor, um profissional de educação física. Então, realmente é muito interessante essa sua proposta, professor. A gente na não minha pode escola, perder na minha essa escola essência. era mais queimada, essas coisas assim, mas eu participei dos jogos universitários, né? E aí a minha carreira no Karatê foi sempre com o professor Testa. O grande Testa. Que me deu uma bagagem muito boa para as competições. É isso aí. E parabéns por esse programa, que acho que é importante. Vamos divulgar nas faculdades de educação física, é importante. Bacana. Que às vezes os mesmos alunos que vão a ser amanhã os responsáveis pelo esporte não conseguem, não têm esses canais para eles se expressarem. Sim, então, as portas estão abertas para você visitar a faculdade, tá? Ah, tá bem. Muito obrigada, Ernesto. Então, seria interessante que você também fizesse isso em todas as instituições, faculdade de ensino do DF. Sim. Que você também dê espaço para atletas no início da sua carreira. Sim. Temos vilas olímpicas com crianças que têm o sonho que um dia a Leila teve. De ser uma atleta de alta Por performance, que não saber no, a opinião dele agora? No meu projeto, o projeto Formando Campeões, a gente atendeu mais de 2.000 famílias. A gente chegou a ser premiado no Prêmio Unicef e tudo, no programa do Serginho Groisman também, nós somos matéria no programa dele. E era bem comum ver vários garotinhos, mas assim com uma baixa autoestima muito grande, né? Desistirem de serem atletas. Muitos desistiam de atletas porque não acreditavam, né? E a maioria também tinha que parar, tinha que trabalhar e ajudar os pais, enfim, acabavam parando uma carreira que poderia ser bem promissora. Mas assim, o espaço alta performance, ele está aberto para a visão que nós falamos aqui, a visão de alta performance, tanto no esporte como na vida, essa postura, essa atitude, né? Esse padrão que nós conversamos aqui. Isso aí. Está aberto o canal para vocês. Muito obrigado. Os demais, todos interessados. Eu quero agradecer mais uma vez a você pela sua audiência no programa Alta Performance e espero você na próxima sexta-feira às 15 horas para conversarmos mais a respeito do assunto Alta Performance. Muito obrigada. Saudações.